Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar nossa leitura do livro Compreendendo a Unção de Kenneth Hagin e hoje nós estaremos lendo o capítulo 2, dividido em duas partes, ok? O título do capítulo 2 é A Unção por Dentro. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 e 22. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendem conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. 1 João, capítulo 2, o verso 20 e o 27. Todo crente tem uma unção que nele permanece, porque o Espírito Santo entra em nós no novo nascimento. Romanos 8, verso 9 diz: E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Aqui não nos referimos a sermos batizados no Espírito Santo ou cheios do Espírito Santo, conforme a linguagem bíblica. Aquela experiência é separada do novo nascimento. Subtítulo: Duas experiências espirituais. Há uma dupla operação do Espírito de Deus na vida do crente: o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo. Quando Jesus estava ensinando a mulher à beira do poço de Samaria, disse: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, verso 14. No 7º capítulo do Evangelho de 2 João, Jesus disse: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, verso 38. Jesus disse aos seus discípulos: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. João 14, verso 16 e 17. Posteriormente, Jesus disse aos discípulos: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, verso 8. É óbvio que essas são duas experiências diferentes às quais Jesus se refere. Uma, o novo nascimento, é uma bênção para nós. É a água dentro de nós que jorra para a vida eterna. A outra experiência, o batismo no Espírito Santo, nos torna uma bênção para o próximo. São aqueles rios que fluem de dentro de nós, é o revestimento do poder que Jesus prometeu em Lucas 24. E está disponível a todos os crentes. Lucas 24, verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Subtítulo: A vida no Espírito. Ao estudarmos o Espírito Santo na vida do crente que nasceu de novo pelo Espírito e que foi batizado no Espírito Santo, vemos muitas coisas. Descobrimos que o Espírito Santo em nós testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Descobrimos que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, verso 14. Descobrimos também que é o Espírito Santo que vivifica. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará, entre parênteses, tornará cheios de vida, fecha parênteses, também vossos corpos mortais, condenados à morte, por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, verso 11. Descobrimos como o Espírito Santo nos ajuda a orar. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14, Paulo disse: Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Ou como diz a Bíblia amplificada:
Porque se eu orar em outra língua, entre parênteses, desconhecida, meu espírito, mediante o Espírito Santo dentro de mim, ora, mas minha mente fica infrutífera, não produz fruto, não ajuda ninguém. O que farei, pois? Orarei com meu espírito, pelo Espírito Santo que está em mim, mas também orarei de modo inteligente, com a mente e o entendimento. Cantarei com o meu espírito, mediante o Espírito Santo que está dentro de mim, mas também cantarei inteligentemente com minha mente e entendimento. Verso 14 e 15. Lemos ainda em Romanos 8, 26 e 27, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Uma das nossas fraquezas é não sabermos a respeito de que devemos orar e de que maneira. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos santos. Juntando esses versículos, percebemos que nos gemidos e na oração em outras línguas é o Espírito que nos ajuda a orar quando nós não sabemos como. Mas ele sabe como. Graças a Deus. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo na vida do crente. Olhemos de novo aquilo que Jesus disse aos discípulos a respeito do Espírito Santo no Evangelho de 2 João. João 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Muitas traduções dizem, não vou deixar vocês desamparados, vou lhe mandar outro ajudador. Verso 18 e 16. A palavra grega paracletos, que é traduzida por consolador, aqui significa alguém chamado ao lado para ajudar. A tradução amplificada ressalta o setúplo sentido da palavra grega nesse versículo 16. Significa 1. Consolador, 2. Conselheiro, 3. Ajudador, 4. Intercessor, 5. Advogado da defesa, 6. Fortalecedor e 7. Amigo fiel. E ele é tudo isso. Subtítulo: O Espírito Santo como mestre. Além de nos ajudar a orar e a testemunhar, aquela unção nos ajuda por meio de nos ensinar. No versículo 17, Jesus chamou o Consolador de Espírito da Verdade. Acrescentou: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. João, capítulo 15, verso 26. O Espírito Santo nunca testifica de si mesmo, sempre dá testemunho de Jesus. Hoje, Jesus nos fala através do Espírito Santo. Jesus não está aqui na terra hoje como um corpo de carne e sangue, porque seu corpo foi ressuscitado e agora é de carne e osso. Lucas 24, verso 39. Sendo que o sangue já foi vertido pelos nossos pecados com seu corpo de carne e osso. Jesus está sentado à destra de Deus, Romanos 8, verso 24. E vive sempre para interceder por nós, Hebreus 7, 25. Por isso, ele não está pessoalmente aqui, mas graças a Deus, o Espírito Santo está. E Jesus nos fala mediante o Espírito. Quando a unção nos ensina, trata-se de quem Jesus nos ensina. Pois ele disse, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. João 14, verso 16 e 17. E depois de vir esse Consolador, o Ajudador, o Paracleto, ele vos guiará em toda a verdade. João 16, verso 13. E ele o faz, louvado seja Deus. O mesmo versículo continua.
porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E Jesus acrescentou no versículo 15: o Espírito a receber do que é meu e vos-lo-á de anunciar. Estas, portanto, são outras obras do Espírito Santo: guiar-nos em toda a verdade, receber das coisas de Jesus e as revelar a nós. E em João 14, do verso 26, diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você já notou como o Espírito Santo traz à sua memória textos bíblicos que você quase nem conhecia, que talvez você tivesse lido uma só vez? Trata-se da sua obra no crente, louvado seja Deus. João, escrevendo na sua primeira epístola, fala dessa unção. 1 João, capítulo 2, verso 20 e 27. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.